Olá a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos agora para a nossa 25ª aula do nosso curso básico de Espiritismo. Na apostila ela vai da página 73 até a página 76, tá bom? Então nós vamos começar vendo sobre a fatalidade. Alguns estudiosos consideram o livre-arbítrio absoluto. No extremo oposto, 3 outras correntes filosóficas existem que negam peremptoriamente o livre-arbítrio, a saber, o fatalismo. Considera que todos os acontecimentos estão previamente fixados por uma causa natural. O predestinacionismo baseia-se na soberania da graça divina, afirmando que Deus regula antecipadamente todos os atos e vontades de cada indivíduo. O determinismo sustenta que as ações e a conduta do indivíduo, longe de serem livres, dependem integralmente de uma série de contingências a que ele não pode furtar-se, qual o caráter, a cultura, o meio social, a família, a educação, etc. Nesse jogo entre o livre-arbítrio e fatalidade, deve-se observar a existência de 2 princípios fundamentais, a saber: a lei divina rege os homens de forma natural, através da sua imanência em todos os seres da criação, sem impor-se de fora para dentro. B. Por outro lado, a livre determinação individual outorga a cada um o direito inalienável de atender ou não à suprema lei divina ou natural. Então nós temos o nosso livre-arbítrio. Isso significa liberdade de escolha. Nós podemos escolher fazer ou deixar de fazer alguma coisa, e tudo na nossa vida, né? É nessa dualidade que segue. Então, se houvesse o determinismo, a predestinação, etc., não haveria o livre-arbítrio, porque daí eu não teria escolha. Não, está predestinado a isso, foi determinado e eu não tenho escolha, tenho que cumprir. Não é bem assim que funciona. Consequentemente, existe a lei divina natural, que não se impõe inexoravelmente de forma exterior ao homem, mas antes revela-se na própria natureza inerente ao espírito, assim como existe a liberdade consciencial de atender ou não aos ditames da natureza. Então aqui está falando também do livre-arbítrio, né? A gente tem a liberdade de escolha. Então, se eu escolhi fazer algo, eu tenho a liberdade de escolher fazer ou deixar de fazer. Porém, existe uma outra lei divina, natural e perfeita, que é a lei de causa e efeito. Então eu tenho que ter em mente que, se eu escolhi fazer ou deixar de fazer alguma coisa, eu tenho essa liberdade. Porém, eu não tenho como fugir da minha escolha, tá? Que é a lei de causa e efeito. Toda causa necessariamente produz um efeito. Se essa causa for boa, o efeito será bom. Se não for boa, o efeito também não será bom. Então, nesse ponto, observando, olhando por este lado, é que existe o determinismo. Por quê? Se eu fiz algo hoje que com certeza vai acarretar uma consequência, eu não tenho como fugir dessa consequência, tá? Mas é uma ação que eu escolhi praticar ou não. Se eu quiser, por exemplo, está calor, né? Agora estamos no verão, está calor. Se eu decidir, tá, comer uma feijoada, por exemplo,
Vamos colocar isso, né? É lógico que, por ser uma comida mais forte, mais pesada, com a qual eu não estou habituado a comer sempre, ela muito de vez em quando que a gente come, ela poderá me fazer mal. Com esse calor todo, né? Se eu comer uma feijoada, eu vou me sentir mal. É o efeito. A causa era a feijoada, que eu tinha liberdade de comer ou deixar de comer. Eu escolhi comer. Uma vez que eu escolhi comer, o efeito, ele não tem como fugir desse. Porque, né, com esse calor e tudo, a falta de hábito, etc., é uma comida normalmente mais gordurosa, então vai ter o efeito no meu organismo. Não tem como fugir disso, eu escolhi isso. Então a gente tem que pensar neste sentido, que o determinismo existe neste sentido, mas não é algo que vem de fora sem que eu tenha feito nada e eu vou ser obrigado a passar por aquilo. Não, isso não existe, com certeza não. Vamos ver o parágrafo seguinte. A fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo espírito, ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. O homem nunca é, portanto, fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos, nem os crimes são decretos do destino. O homem será sempre livre para agir como quiser. As situações nas quais encarna foram escolhidas por ele mesmo, embora, quando encarnado, não possa mudá-las. No entanto, no que se refere às provas de natureza moral, às tentações, o homem é sempre livre de ceder ou resistir. Então, nós, antes de reencarnar, se a gente tiver uma certa elevação, é permitido que a gente escolha as provas que tenha que passar, para ver se a gente vai se fortalecer o suficiente para resistir. Então, nesse sentido, as provas virão, sim. Não tenho como fugir dela. Uma vez que fui eu mesmo que escolhi antes de reencarnar. Olha, quando eu tiver mais ou menos na idade de 30 anos, eu vou me encontrar com tal espírito, né, tal pessoa, e poderemos ficar juntos. É uma escolha. Em comum acordo com aquele espírito, a gente ficar junto. Então a gente chegou naquela idade, vai se conhecer. Já vai estar tudo preparado para que a gente se conheça. A pessoa mora lá no Amazonas e eu lá no Rio Grande do Sul. 2 extremos praticamente. Mas, né, acontece uma viagem, ou eu vou para o norte, ou essa pessoa vem para o sul, a passeio e tal, e a gente acaba se conhecendo e acaba ficando junto. Nesse sentido, seria um determinismo, porém, foi escolhido por nós. Não foi o acaso quem fez. Não foi algo externo a nós. Nós deliberamos isto antes de reencarnar. Segundo Leon Denis, não há acaso nem fatalidade, mas sim forças e leis. Utilizar, governar umas, observar outras, eis o segredo de toda elevação. Livre e responsável, a alma traz em si a lei de seus destinos. No entanto, geralmente acha-se mais simples e menos humilhante para o amor próprio atribuir tudo ao destino ou à sorte do que a nós mesmos. A vida atual é a consequência, a herança de vidas precedentes e a condição das que lhe devam seguir. Então, veja bem, a gente costuma, né, falar dessa forma. E eu não tenho sorte, porque, né, nada dá certo para mim, porque isso, porque aquilo. É aquela reclamação. Mas foi nós mesmos quem escolhemos isso. As provas porque temos que passar. Então, nós não precisamos, não devemos ficar reclamando, achar que a gente é deserdado da sorte. A gente, pensando dessa forma, falando isso, a gente está acusando a providência divina. A gente tem que parar para pensar nisso.
A gente está acusando a providência divina, que está sendo ingrata, está sendo injusta conosco. E quando na realidade não tem nada disso, somos nós os únicos culpados. E aqui deixou bem claro, nós estamos nesta existência atual preparando a próxima existência. Então, algo que nós não fizemos ou fizemos mal feito nessa existência, nós vamos ter que refazer na próxima. Isso é em todos os sentidos. Porque a nossa vida aqui é um aprendizado, é um eterno aprendizado. Aprendizado em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, tudo aquilo que a gente for fazer, por mais que a gente não goste de fazer determinada coisa, mas nós devemos procurar fazer o melhor que nós pudermos. Porque, caso contrário, se a gente levar com negligência, querer empurrar com a barriga, como muita gente diz, nós vamos acabar fatalmente tendo que refazer, tendo que reaprender essa lição. Se não der tempo nessa vida, vai ser na outra, mas vamos ter que fazer. Ninguém escapa ao progresso, à evolução. Isso é da lei de Deus, que todos progridam, né? Então, por que nós seríamos diferentes? Se nós não fizermos bem feito, nós vamos voltar e refazer até conseguir fazer bem feito. Então, é melhor a gente fazer, né? Às vezes sofre um pouquinho, às vezes a gente faz meio mastigando, mas vamos procurar fazer o melhor de nós. A fatalidade, o destino e o determinismo, contra os quais tantos homens se insurgem, decorre basicamente de 3 circunstâncias fundamentais. De um acontecimento que é quase sempre a consequência de um ato praticado de livre vontade. Então, é a lei de causa e efeito. Você fez, você vai ter que ter a consequência. Ou seja, você plantou, você vai colher. Então, eu costumo dizer sempre, plante coisas boas, que daí você vai colher coisas boas. Agora, se a sua plantação não é lá grandes coisas, também não espere colher coisas boas, né? Porque se você não fez, como é que você vai querer colher? Então, a gente deve, em tudo que a gente for fazer, parar e pensar nas consequências que poderão advir desse ato que nós vamos praticar, que nós vamos fazer, que nós vamos falar, né? Tudo aquilo que nós fazemos acarreta uma reação. E são ações que nós praticamos, então elas são nossas. Elas voltam para nós. Nesta vida, na próxima ou na outra ainda, mas ela é uma ação que nós praticamos. Então, muitos de nós, a grande maioria, está colhendo nesta vida aqui o que plantou na vida passada. Aí que a gente fala, não tenho sorte, porque isso, porque aquilo. Essa falta de sorte foi você mesmo que plantou lá atrás, naquela vida que você teve passada. E agora você está colhendo os frutos, né, daquilo que você plantou. Então, ao invés de reclamar, agradeça a Deus pela oportunidade de estar podendo refazer aquilo que você fez mal feito, né? C. De constrangimentos impostos pela força das circunstâncias, tais como determinismo da influência material sobre a espiritual nas primeiras encarnações, ação dos flagelos destruidores, períodos cíclicos da evolução, etc. Tais circunstâncias fatais, como vulgarmente entendidas, são sempre um meio que permite ao homem, passando pelas provas, desenvolver sua inteligência, seu senso moral, aumentando-lhe a responsabilidade e ao mesmo tempo seus méritos. Então, aquilo que a gente costuma chamar de fatalidade, né? Coisas assim que acontecem que independem da nossa vontade. Nós temos que passar por esse aprendizado, então nós vamos passar de qualquer jeito, que está
digamos assim, queimando aquilo que as negatividades que nós mesmos construímos ao nosso redor. Também, ao mesmo tempo, desenvolve a inteligência, desenvolve o senso moral. Nas grandes tragédias a gente vê que as pessoas se ajudam, se apoiam, né? E também desenvolve a inteligência no sentido de fazer algo, desenvolver alguma coisa para que de futuro não volte a acontecer aquela tragédia que aconteceu. Então, aquilo que a gente chama de tragédia, se olharmos por outro ângulo, a gente vê que é um instrumento útil para a gente aprender a se melhorar. Então vamos dando prosseguimento. Conhecimento do futuro. Em princípio, o futuro é oculto e só em casos excepcionais é revelado ao homem. Isso porque, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Isso é fato. Se nós soubéssemos o que está nos reservado para o dia de amanhã, provavelmente a gente iria ou ficar numa inércia, vai acontecer mesmo, né? Então para que eu vou me preocupar? Ou então, se for algo, né, ruim, tentar se livrar daquilo, que o nosso instinto natural, espontâneo, é fugir do mal. Todos nós somos assim. Então, e não existe essa fatalidade, essa coisa aqui, porque temos que passar por determinado aprendizado, vamos ter que passar e pronto. Não é exatamente desta forma que ocorre, porque o meu presente determina o meu futuro. Então, se eu escolhi antes de renascer, antes de reencarnar, eu escolhi passar por determinada prova, eu vou passar, não tenha dúvida. Porém, o meu proceder no presente é que vai fazer com que eu suporte essa prova com maior ou menor resignação, com maior ou com menor força. Porque se eu pratico a caridade, se eu procuro me melhorar moralmente falando, é lógico que essa prova chegou na época, ela vai aparecer. Porém, eu vou ter mais forças para poder resistir, para poder sanar esse problema de alguma forma. Agora, se eu tô nem aí com a vida, né? Vai do jeito que vai, tá bom? A prova vai chegar também do mesmo jeito, com a mesma intensidade, porém eu vou estar menos preparado e aí a dor é maior. Eu sinto maior dor, não é que a dor seja mais aguda ou menos aguda, ela vai ser a mesma dor, só que a intensidade depende da minha escolha, daquilo que eu faço no presente. Eu posso, né, ter mais força para suportar a dor ou menos força. Então, até nisso não existe um determinismo. Em casos raros, o conhecimento do futuro é antecipado, com o fim de facilitar o cumprimento das coisas ao homem, não o embaraçar, levando-o a agir de maneira diferente do que faria se não tivesse o conhecimento. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. Se o homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, desejando a morte daqueles que lhe devem deixar. Ou então, a perspectiva poderá lhe despertar pensamentos generosos. Se a previsão não se realizar, será outra prova, e a da maneira pela qual suportará a decepção. Então, veja bem, tem vários fatores que implicam no conhecimento do futuro, que é um véu colocado, mesmo porque o futuro depende, na maior parte, do nosso presente,
do nosso proceder agora. É o caso que eu citei da feijoada ali atrás. Então, as nossas escolhas é que vai determinar o que nós iremos ou não passar. Certos casos que a gente já escolheu no plano espiritual antes, você não tem muita escolha, aí a gente vai passar mesmo. A nossa escolha é sofrer mais ou sofrer menos. A realidade futura é sempre resultante da ação presente ou consequência de ações passadas, porquanto decorre da lei de causa e efeito, estando, portanto, instintivamente associada ao livre-arbítrio. O conhecimento de todos os incidentes da rota tiraria ao homem a iniciativa e o uso de seu livre-arbítrio, e então ele se deixaria arrastar pelo declive fatal dos acontecimentos, sem exercitar suas faculdades. Então a gente precisa exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência, enfim, nos livrar de vícios, de situações como egoísmo, inveja, etc. Grande parte da humanidade, ainda desinformada das verdades do mundo espiritual e das leis divinas que regem a vida, busca não raro saber coisas a respeito do futuro, na ânsia de ser feliz ou de encontrar os caminhos que a sorte lhe reserva. Para isso, entrega-se às mãos de pessoas algumas vezes dotadas de faculdades medianímicas mal empregadas. O ensinamento dos Espíritos mostra os inconvenientes dessas práticas, pelo possível envolvimento com espíritos inferiores. Hoje é comum a gente ver, né, andando pela rua, aqueles cartazes pregados no poste, que leitura de sorte, leitura de mão, etc, etc. Búzios, joga-se búzios e tal. Nada contra as pessoas que fazem isso. Nada contra. Porém, o Espiritismo nos ensina que, na grande maioria desses casos, são esses espíritos inferiores, atrasados, que dão assessoria para as pessoas que fazem isso. E os espíritos atrasados, eles sabem, dependendo, menos que nós ainda. Menos que nós. O que ele vai falar? Ele vai inventar qualquer coisa. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Normalmente, coisa que vai agradar a pessoa, porque isso é pago, né? Não é nada feito de graça. Então, não é uma coisa séria. E os bons espíritos não se ocupam disso, desse tipo de coisa. Eles querem o nosso avanço moral, nosso avanço espiritual, e não coisas materiais, porque esses ledores de carta, de sorte, essas coisas, eles só veem coisas materiais. Só veem coisas materiais ou coisas que levem dinheiro para eles. Por exemplo, né, coloca as cartas lá e tal, fala, olha, foi feito um trabalho para amarrar a sua vida, para não ir nada para frente, está aqui, está mostrando uma mulher que fez, ou foi um homem, enfim, sempre tem alguém que fez. Então você precisa trazer tanto aqui para que a gente possa comprar o material para desfazer isso aí e tal. Quer dizer, não vai comprar material nenhum, é material para o bolso dele ou dela. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E as pessoas que vão atrás disso, de querer saber, né, tem que ter um mínimo de bom senso. Porque não existe isso, não tem como. Desta forma não, tá? Existe, sim, maneira de se projetar para o futuro, de uma forma através do desdobramento, é um tipo de mediunidade que tem, e pelo desdobramento a gente consegue ver lances possíveis do futuro, tá? Lances possíveis, não é algo que é fatal, não tem como fugir, não. A gente consegue ver. Um exemplo bem típico disso é o Apocalipse de João, do apóstolo João. Ele fala que
em desdobramento ele foi levado ao céu, em desdobramento ele viu isso, ele viu aquilo, e descreve tudo. Quem leu o Apocalipse vai ver. E realmente, e está acontecendo, já aconteceu muita coisa, está acontecendo coisas que ele previu há 2000 anos atrás. Não é que ele previu, ele teve um desdobramento do corpo físico e teve a visão dos acontecimentos futuros. Isso pode acontecer quando for para o bem da maioria, quando for para despertar as pessoas. Mas nunca isso está voltado a coisas materiais, a coisinhas, essas picuinhas. Será que ele vai voltar? Será que ela vai ficar comigo? Nada disso. Nada disso. São coisas bem mais elevadas que, né, poderá ter esses desdobramentos e essa visão do futuro. Coisas elevadas que vai ajudar muita gente, porque se nós prestássemos atenção nos avisos do Apocalipse, o que está para ocorrer, o que já ocorreu, isso está para ocorrer, e nós nos melhorássemos, aquilo não iria acontecer, não precisaria acontecer. Só que a gente, né, vê tal e cruza os braços. É sempre o vizinho nosso que tem que melhorar, nós não. Então, quando a gente vai pensando assim, a coisa vai acontecendo, né, uma após a outra, não tem como. Ou o ser humano se melhora, ou aguenta as pontas, né? Então, nesse sentido que pode sim ver o futuro, ter conhecimento do futuro nesses casos. Cabe, portanto, ao homem, como árbitro do próprio destino, delinear a rota futura, discernindo o bem do mal, depurando as imperfeições do espírito. Poder-se-ia questionar aqui por que Deus não fez o homem já perfeito e realizado, porque o homem passa pela infância antes de atingir a idade madura. Acontece que as provas têm por fim deixar os homens toda a responsabilidade, assim como todo o mérito de sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Quanto mais o espírito se depura, mais diminui suas fraquezas. Quanto mais o espírito se eleva, mais aumenta a sua força moral perante as coisas do mundo. Então, né, Deus nos fez simples e ignorantes. E nós, a partir do momento da nossa criação, nós vamos sempre evoluindo, melhorando. Isso para nós demora, né? Porque nós temos uma noção de vida que é muito curta. A gente dura aí 80, 90 anos, alguns chegam a 100. Nossa, um século e tal. A gente acha que é uma coisa assim demorada, mas se você pegar isso, jogar para a eternidade, é menos que um segundo, comparando, menos que um segundo. Então, a gente vai se depurando aos poucos. Cada vida que a gente tem, a gente se depura um pouquinho, melhora um pouquinho. E dá a impressão que demora muito, mas não é rápido, comparando com a eternidade. Então vamos lá agora iniciarmos outro tópico, que é lei de justiça, amor e caridade. Justiça e direito natural. Justiça é a virtude moral pela qual se atribui a cada indivíduo o que lhe é de direito. É um sentimento natural, inerente ao ser humano, e não resultado de ideias adquiridas, pois consiste no respeito ao direito de cada um. O sentimento de justiça está de tal modo patente na natureza que o próprio homem revolta-se à simples ideia de uma injustiça. O progresso moral desenvolve este sentimento, que é o mesmo para todos. O que varia é a sua expressão. Em função do grau evolutivo dos espíritos, é assim que o que para uns é justo, para outros não é. Isso explica o fato de muitas criaturas interpretarem a justiça de modos diferentes. O critério está, portanto, diretamente ligado à evolução moral do espírito.
Por isso que se vêem criaturas simples e às vezes até primitivas, mas com elevadas noções de justiça, mais exatas do que as do homem de muito saber. Estes, em numerosas oportunidades, deixam-se levar pela cobiça, pelo poder e pela vaidade, desvirtuando assim o conceito natural de justiça, ao aplicá-la segundo os seus próprios interesses. Então, a justiça é um sentimento inato do ser humano. Aquele que já desenvolveu um pouco mais, embora seja uma pessoa simples, esse desenvolvimento é na parte moral, embora ele seja uma pessoa simples, ele tem um senso mais elevado de justiça do que aquele que estudou bastante, muitas vezes, tá? Porque aquele que estudou mais, ele tem uma visão mais ampla da parte material e ele, se não tiver a parte moral mais elevada, ele vai pensar em si próprio. O egoísmo fala mais alto. Então ele vai ver o ganho em primeiro lugar, né? Algo que possa trazer mais dinheiro, mais ganho, mesmo que isso seja um pouco injusto para com o próximo, mesmo que esteja assim enganando levemente, né? A gente costuma dizer. E a pessoa mais simples, muitas vezes, com um senso moral mais evoluído, ele não está preocupado com o ganho material, e sim com a justiça pura e simplesmente. Fazer justiça. Então, isso acontece com muita frequência, muita frequência. O estudo é importante, muito importante. Sem ele não haveria progresso no planeta. Porém, ele tem que estar conjugado com a elevação moral de cada um, com o sentimento de justiça inato que nós temos e, né, com a moral mais elevada, para não sufocar este sentimento. Então, é necessário. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Esses direitos são determinados por duas leis, a lei natural e a lei humana. A primeira é eterna, imutável, e sua origem identifica-se com a própria natureza de Deus, sendo sempre a mesma para todos. Deus não fez uns de limo mais puro que outros, e todos são iguais perante Ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens perecem com as instituições. A segunda, compreendendo um conjunto de leis e normas que regem as relações entre os homens, é feita de acordo com seus interesses, seus costumes, seu caráter, estabelecendo regras que podem variar com o progresso moral e intelectual. O direito dos homens, portanto, nem sempre corresponde à verdadeira justiça. Ele só regula algumas relações sociais, porque há uma infinidade de atos que dizem respeito tão somente à consciência de cada um. Então, esses direitos, o que é instituído pelo homem, pelo ser humano, ele sofre alterações com o passar do tempo. O que hoje constitui um direito, amanhã pode não ser mais. E eu cito aqui um exemplo que nós passamos não faz muito tempo, que é a escravidão. Durante o período da escravidão, o homem branco se sentia e tinha garantido por lei o direito de possuir escravos. Ele tinha esse direito. Embora o escravo fosse um ser humano igualzinho a nós, né? A eles, no caso. Mas ele tinha, a lei garantia esse direito para ele. Com o passar do tempo, isso foi se modificando. Hoje é crime o que ontem era um direito natural. Veja como muda. Os direitos instituídos pelos homens. Então, com o passar do tempo e com a evolução moral do homem, o que hoje é um direito, amanhã já passa a ser um crime. Não pode. Porque a compreensão se desenvolveu, o senso moral se desenvolveu
e houve uma melhora. O que é direito instituído por Deus pela justiça divina, esse não muda nunca. Ele era ontem, é hoje e será amanhã. O mesmo direito. O direito à vida, por exemplo, e tantos outros, né? Que são direitos de ordem divina. Isso não muda nunca. E não vai mudar porque Deus é eterno, é imutável. Consequentemente, todas as leis que promanam dele são eternas e imutáveis. Pelo fato da justiça consistir no respeito aos direitos de cada um, se o homem não souber onde termina o seu direito e começa o do outro, deve basear-se no ensino de Jesus. Querei para os outros o que quereis para vós mesmos. Então aqui é um roteiro bem seguro para que a gente possa exercer a justiça. Se eu vou fazer ou deixar de fazer alguma coisa para alguém, antes eu devo me colocar no lugar dela, daquela pessoa, e ver se eu gostaria de receber aquilo, ou que alguém deixasse de fazer por mim aquilo. Se a resposta for sim, beleza, ótimo, pode fazer, sem medo de errar. Se a resposta for não, eu não gostaria de receber, eu não gostaria que fizessem isso comigo, então não faça. Não faça com os outros, porque ele também não vai gostar, ou ela. É a mesma coisa, não tem diferença. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, decorrem para ele obrigações especiais, sendo a primeira a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que se empenha em respeitar esse direito será sempre considerado como um homem justo. Portanto, a característica de todo aquele que procura viver sob a égide da lei de justiça, amor e caridade em toda a sua essência é a do homem verdadeiramente bom e justo, porque estaria seguindo o exemplo de Jesus ao praticar o amor ao próximo e caridade, virtudes sem as quais não se estabelece a verdadeira justiça. Com certeza, se não houver caridade, amor ao próximo, muito raro vai ser a prática da verdadeira justiça. Porque se você não ama, não consegue amar o seu próximo, você não consegue se colocar no lugar dele, para ver como você se sentiria, né, se fosse você a receber aquilo que se pretende fazer. Então fica difícil, fica realmente difícil. A gente tem que aprender a amar o próximo, a praticar a caridade cristã, para a gente desenvolver essas virtudes. Faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem a vós. Aí a gente aprende. Do contrário, fica mais complicado um pouco. Direito de propriedade, roubo, é outro título que nós vamos ver agora. O primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver, pois a vida é necessária para o aperfeiçoamento dos seres. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a existência corpórea dele. Então, é um direito natural. Não há o que discutir sobre isso. No próprio Pentateuco, né, das leis, né, os 10 mandamentos, tem lá o 5º mandamento: não matarás. Então é um direito à vida que todos têm. Aquele que tirar a vida do outro ou fizer algo que vai prejudicar a vida do outro no sentido de existência corporal, é crime e ele vai responder perante a lei por isso, pela lei dos homens e invariavelmente pela lei divina, pela lei de Deus, né? Quando você comete uma infração à lei de Deus, você tem que voltar uma outra vida, se não for possível nessa, e reparar esse erro. Isso não tem como fugir. Deste direito inalienável decorre o direito à propriedade, porque esta
é o fruto que nasce de um outro direito tão sagrado quanto o de viver, o de trabalhar. Todos os bens que o homem ajunta através do trabalho honesto, sem ter causado prejuízo moral ou material a outros, constitui-se em propriedade legítima, que ele tem o direito de defender e que lhe permitirá o devido repouso quando não possa mais trabalhar. Então, não é errado você trabalhar, procurar melhorar o seu emprego, a sua remuneração, guardar um pouco para quando você não possa mais. Não é errado. O errado é a sovinice, tá? Você só pensa em trabalhar, em guardar, se priva muitas vezes até do necessário para guardar. Isso não é certo, isso é totalmente errado. Mas quando você tem um salário que te permite viver bem e guardar um pouco, não é errado de forma alguma, tá? Procurando a sua melhora sempre. Mas deixa eu ver aqui. Portanto, o direito de possuir constitui-se também como um de ordem natural. Importa, no entanto, que seja exercido com prudência e equilíbrio. Aqueles que se mostram insaciáveis na aquisição de bens, acumulando-os sem utilidade para si nem para ninguém, apenas para satisfazer o desejo de posse, tornam-se escravos da ganância e do orgulho. E é um grande erro, porque nós estamos aqui de passagem. Nós chegamos aqui sem nada e vamos partir sem nada. Tudo que for material vai ficar aqui. E para nós não tem nenhuma utilidade no plano espiritual, quando já não tivermos mais na matéria. Então, para que tanto? Né? É uma coisa para se pensar. E tem gente que se priva do necessário. Se você está adquirindo bens de forma natural, espontânea, sem se sacrificar e sacrificar a outros, ótimo. Sempre você pode acumular bens quanto for possível. Porém, você fazer sacrifícios para acumular bens, se privar muitas vezes do necessário, sacrificar familiares para guardar, isso é um erro grave. É um erro grave. Porque, como eu disse, você não vai levar. Mas todo aquele que ajunta pelo trabalho com a intenção de auxiliar o seu semelhante pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Para o homem, existe o conceito de legalidade de aquisição, conforme definem as leis humanas. Mas o homem de bem deve saber que nem tudo que é legitimamente adquirido ou consagrado pela legislação humana está conforme à justiça divina. Assim, o que num século parecer ser justo em relação ao direito de propriedade, poderá ser catalogado como bárbaro e injusto no século seguinte. E as leis humanas, elas mudam com o passar do tempo. À medida que o ser humano vai evoluindo, vai progredindo moralmente, ele vai compreendendo coisas que antes ele sequer via, e ele vai, aquilo que hoje se constitui um direito, no futuro poderá já ser um crime, não ser mais um direito, né? As leis humanas mudam, como eu já disse anteriormente nesta aula. Bom, aqui nós vamos parando, terminando essa aula, a 25ª, e na próxima aula, que será a última, a 26ª aula, nós vamos falar sobre a lei de caridade e amor ao próximo, amor maternal e filial. Tá? Vai ser uma aula mais curta. Então, até a próxima aula, se Deus quiser.